Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa 11ª lição da nossa revista de jovem, Conectar Mais Jovem, deste trimestre. Lembrando sempre que nós estamos estudando neste trimestre a escatologia na perspectiva dos profetas Daniel e Ezequiel. Já estudamos o livro, as mensagens, as visões, a vida do profeta Daniel, sua profecia, e estamos agora estudando a vida, o ministério, as visões, as profecias também do profeta Ezequiel. Nossa 11ª lição traz como título Ezequiel e a nação de Israel. Nosso versículo do dia está no capítulo 9, versículo 9 do livro de Ezequiel. Então me disse: a maldade da casa de Israel e Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Verdade aplicada: o mesmo Deus que pune a nação de Israel tem poder para restaurar, fazendo-a uma nação forte e poderosa, evidenciando seu poder sobre os reinos e sobre a história. Os objetivos, os tópicos que estaremos discorrendo nessa nossa 11ª lição, é evidenciar que o pecado traz sérias consequências, perceber que as promessas de Deus são condicionadas ao homem, verificar a fidelidade de Deus sobre a nação de Israel. Nós estamos estudando o povo de Israel no cativeiro, lembrando que enquanto Jeremias é um pouco mais velho do que Daniel e Ezequiel, enquanto Jeremias profetizava de Jerusalém antes de ser destruída, Jeremias, após a destruição de Jerusalém, Jeremias é forçado para o Egito, continua profetizando por lá, lá no Egito que Jeremias morre. Ezequiel profetizando no meio do povo, numa comunidade chamada Tel Aviv, ali às margens do rio Quebar, na Babilônia, e Daniel profetizando, tendo suas visões da corte do palácio real. Então, estamos contextualizando o período do cativeiro do povo da nação de Judá. Por que do cativeiro? Por causa dos pecados, né? Tanto desvio que levou o povo para o cativeiro. Deus sempre levantava, chamava seus profetas para levar a mensagem de advertência para que o povo se arrependesse. Chega um momento em que Deus diz: basta, é hora de chamar esse povo para prestar contas pelos seus atos. Então, os pecados da nação de Israel os levaram a culminar com a destruição da nação de Jerusalém, a Sião, a cidade santa, do próprio templo, tá? E levar o povo ao exílio na Babilônia. Lembrando que as invasões dos caldeus, na liderança de Nabucodonosor, contra o reino do sul, Judá, aconteceu em 3 ocasiões. Em 605 a.C., quando Daniel e seus amigos foram levados, entre muitos outros. 597, a ocasião em que o rei Joaquim, a sua mãe Neusta, o próprio Ezequiel e milhares de judeus foram para a Babilônia, levados para a Babilônia. E a última das invasões, que culminou com a destruição da cidade, do templo, em 586, 587, aproximadamente, ali antes de Cristo, o tempo em que a nação, a cidade foram destruída, tá? Então, Deus chamou o povo para
prestação de contas. Nosso texto bíblico, você lê, está no capítulo 44, versículos, do 1º ao 31, que são a quantidade de versículos aqui do capítulo 44 do livro de Ezequiel. É interessante, é importante que você estude todo o livro de Ezequiel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando esses dois livros e seus personagens. Ezequiel, o livro leva o nome do próprio autor, do próprio escritor, e Daniel, que leva o nome do próprio Daniel. Então é importante para a gente conhecer melhor, aumentar nosso conhecimento sobre o conteúdo das nossas lições e estudar, ler os livros dos profetas. São livros escatológicos, muitos símbolos, muitas visões que está relacionado ao futuro, tanto da nação de Israel, quanto da história da humanidade sobre a terra. Nosso primeiro tópico da nossa lição, o juízo de Deus para Israel, uma nação costumaz e rebelde, uma nação destruída pela idolatria, tá? Então, as profecias do profeta Ezequiel são pontuais no sentido de falar das muitas transgressões do povo hebreu, da nação de Israel, mostrando em detalhes que os chefes, os reis, os líderes, os sacerdotes estavam corrompidos, O juízo, a justiça estava corrompida. O desvio, a devassidão moral, a prostituição, a idolatria chegou no ápice, tanto por parte da liderança, que deveria dar o exemplo, também por parte do povo. Então, a nação havia se desviado da lei do Senhor, dos estatutos que Deus havia dado, instruído, dado ali a Moisés no Monte Sinai. Então foram anos e anos e anos e anos, Deus enviando seus profetas advertindo sobre a chegada do juízo se não houvesse arrependimento. O reino do norte, também chamado de Israel, mais 150 anos atrás já havia sido destruída, por causa dessas situações. E Judá, também chamado de Reino do Sul, não pegou exemplo da sua irmã, Reino do Norte. Continuou também praticando as mesmas coisas e em muitas ocasiões coisas até piores. Exemplo de alguns reis, o próprio Manassés, que chegou a sacrificar seus filhos a deuses pagãos, literalmente assassinando seus filhos. Então chega um momento em que Deus diz: basta, é hora de a gente chegar a colocar um fim em todo esse desvio que a nação chamada Nação Santa, que deveria ser exemplo para os demais povos, estavam praticando coisas piores do que aqueles próprios pagãos, tá? Então Deus chama Ezequiel para profetizar a sua nação. Ezequiel começou a profetizar aproximadamente 4, 5 anos depois que ele havia chegado na Babilônia, tá? Então nós vemos que ele se dirige à nação de Israel. E Deus, através da lei de Ezequiel, chama a nação de povo rebelde. Povo rebelde, casa que se opõe às normas estabelecidas por Deus. Então o próprio Deus chama povo rebelde, casa rebelde, profetiza esta casa rebelde. Significa quem é rebelde é aquele que resiste à autoridade do Senhor. Quando um povo é formado pelo espírito de rebeldia, ele se torna senhor do seu próprio destino. E este pecado é tão sério que a Bíblia vai chamar de
como semelhante a um pecado de feitiçaria. Nós vemos isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, quando Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, é orientado pelo Senhor através ali do profeta Samuel para que exterminasse os inimigos de Israel, os amalequitas. Entretanto, Esaú deixa o rei dos amalequitas vivo, o rei Agag, o melhor do gado, o melhor das ovelhas, quando Deus tinha falado, olha, extermina, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Então, houve uma desobediência por parte de Saul. E nessa ocasião aqui, Deus fala através de Samuel, que o pecado de rebelião é comparado a um pecado de feitiçaria. Então, a nação de Israel pecou e pagou um alto preço que acabou culminando com a destruição do seu símbolo, né, religioso, do templo, da cidade, e milhares de judeus tiveram que ser forçados a ir para o cativeiro, fora aqueles tantos que morreram durante as invasões, morreram de peste, morreram de fome. Então foi uma tristeza, uma calamidade, uma destruição, motivos que levaram a isso, entre tantos, a desobediência, o desvio dos estatutos, das orientações da palavra de Deus. Então, uma nação destruída pela idolatria. A idolatria sempre foi um problema recorrente na história do povo de Israel. A gente pega o exemplo do próprio rei Salomão, o filho de Davi, o sucessor do trono. Salomão teve muitas mulheres, e essas mulheres vinham dos seus países para habitar em Jerusalém, onde ficava o templo, onde o rei Salomão vivia, e essas mulheres vinham para Jerusalém com suas culturas, com seus costumes, com seus deuses. Salomão foi dando concessão a uma, concessão a outra, daí chega um momento em que o próprio Salomão está adorando a estes deuses pagãos, levantando altares, templos para esses deuses pagãos. O reino é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, e o primeiro rei do Reino do Norte, né, Jeroboão, conhecido como filho de Nebate, já iniciou o Reino do Norte se desviando. Jeroboão faz 2 altares, um em Betel, o outro em Dan, e faz altares, constitui sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e começa a fazer bezerro de ouro, imagens para que o povo adorasse. Então, o primeiro rei do Reino do Norte já começou levando o povo para a idolatria. O Reino do Sul teve reis bons, reis tementes a Deus, mas muitos também levaram o povo a se afastar dos caminhos do Senhor, o que acabou culminando também com a destruição, com a invasão por parte dos babilônicos, tá? Então, desde a saída do Egito, quando o povo chega ali no Monte Sinai, que Deus chama Moisés lá para o monte, para Deus dar a lei a Moisés, onde Moisés passou ali 40 dias, 40 noites na presença de Deus. Quando Moisés desce, o povo havia feito uma imagem de um bezerro de ouro, algo muito comum no Egito, e o povo está adorando e dizendo que foi aquele bezerro, aquela imagem que eles esculpiram, que eles, através do ouro, eles fizeram aquela imagem, dizendo que aquilo ali que tinha tirado eles do Egito. Então, ao longo da história, o povo sempre pendeu para a idolatria, para a prostituição cultual, né? Adorando imagens, chamando essas imagens de seu Deus. Então, desde a confecção daquela época, né, do bezerro de ouro, está lá em Êxodo 32, até o limiar ali do cativeiro, a questão da idolatria sempre esteve presente na história do povo de Israel. Algumas dinastias introduziram o paganismo em Israel a ponto de sacrificarem os seus próprios filhos a Moloque, como foi o caso do rei Amon, do rei Manassés, e chegaram à brutalidade de sacrificarem, de oferecerem seus filhos em sacrifício a esses deuses
pagãos. Então Ezequiel, chamado por Deus, chama a atenção até mesmo dos profetas que lançavam o tropeço de idolatria na nação a fim de agradar aos reis. Ou seja, vários profetas comprados que se alimentavam do banquete, né, do palácio, da comida real, eram comprados, profetizavam por conveniência. Não era Deus que falava através desses profetas. Então, ao longo da história, sempre teve, em nossos dias também não é diferente, né? Os profetas que profetizam em troca de dinheiro, em troca de benesses. Deus está usando esse povo? Será que é Deus que está falando? Tá? Então, o cristão, a gente precisa ter a mente aberta, olhar para a palavra de Deus, porque nem todos que dizem assim diz o Senhor, é Deus que está falando. Não se engane com paletó, com gravata. Não se engane, vá para a palavra de Deus. Porque muitos, a gente está vendo o exemplo aqui, muitos profetas profetizavam por conveniência, por mentira, profetizavam para aqueles que davam mais. Era Deus que estava falando através desse povo. Os verdadeiros profetas eram apedrejados, eram criticados, eram zombados, eram escarnecidos. Tá? Então não é diferente do nosso tempo. Cuidado. Na nossa geração tem profeta para tudo quanto é lado. Agora, será realmente que são profetas verdadeiros, profetas do Senhor? Cuidado, porque a maioria não são. Não são. Tá? Então a única palavra que não falha, a única profecia que não falha, é a profecia que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não estou dizendo que não existam profetas fiéis verdadeiros, existe, e muitos. Mas a maioria não são profetas de Deus. Tá? Então a gente precisa ficar atento. Deus está vendo tudo. Tá? Deus está vendo tudo. Então Ezequiel chama a atenção até mesmo dos profetas que lançavam tropeço para o povo. E o povo acabou se corrompendo também. A idolatria rouba do coração a prioridade de Deus, levando o povo a viver uma vida fora dos ditames divinos. Por isso mesmo precisamos guardar o nosso coração de todo tipo de idolatria. Em nosso coração só pode existir um lugar, que é para o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Tá? Segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre Israel e as promessas de Deus, conscientizando o povo sobre o castigo de Deus, mostrando que existe uma esperança. Existe esperança para aqueles que se arrependem e deixam. Então a mensagem dos profetas era de advertência, de juízo. Tá? Deus primeiro enviava dizendo, olha, esse caminho que tu está trilhando está fora do meu propósito. Está fora do meu propósito. Se permanece, Deus envia seu profeta dizendo, olha, se não se converter, se não mudar, tem um preço. Se permanece no erro, o profeta diz, olha, chegou a hora de prestar contas. Então Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Mesmo a nação de Israel vivendo um período de degradação moral e espiritual, Deus não abandonou o povo, mas usou os seus profetas para mostrar que diante do arrependimento tinha esperança, pois as promessas de Deus estavam de pé diante daqueles que permaneciam em sua presença. Sempre existiu aqueles remanescentes que não se dobraram. Muitos foram levados para o cativeiro, eram fiéis ao Senhor. Deus permitiu, está lá em Jeremias, capítulo 34, se não me engano, que Deus permitiu que estes fossem para o cativeiro para salvar suas vidas, porque a cidade estava condenada. Entende? Então o cativeiro teve correção, juízo, mas o propósito principal foi pedagógico, foi ensinar o povo. Vocês estão errados. Tá? Então,
é preciso ter cuidado. E o cativeiro curou o povo hebreu da idolatria. Nunca mais na história, pós-cativeiro, nós vemos o povo de Israel adorando imagem, adorando alguém, outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, Deus curou a questão da idolatria no povo, tá? Então, é preciso ter cuidado. Deus não abandonou o seu povo, mas usou o seu profeta para mostrar que diante do arrependimento também a esperança, a salvação, o socorro estava de pé. Ezequiel era um profeta que andava no meio do povo, ele profetizou ali às margens do rio Quebar, na comunidade de Tel Aviv, onde ele morava, tá? Então ele profetizou aos exilados, né? Esclarecendo ao povo que o exílio era consequência de uma vida rebelde, pecados, adultérios, pois ignoravam os mandamentos, a lei, os estatutos de Deus. No capítulo 18, por exemplo, aqui do livro de Ezequiel, o povo que estava no cativeiro estavam reclamando, dizendo: nossos pais pecaram, ou em outras palavras, nossos pais chuparam as uvas e nossos dentes é que embotaram. Em outras palavras, nossos pais pecaram e nós é que estamos levando a culpa. Aí Deus vai dizer através de Ezequiel: não, vocês são culpados também, vocês têm culpa no cartório, vocês erraram também. Todo aquele que pecar tem que prestar contas. Deus diz: a alma do homem, da mulher, é minha. Ou seja, eu estou com meus olhos atentos. Eu não vou cobrar de alguém que não fez. Então todos têm culpa. A alma que pecar, esta morrerá. Tá? Então Deus está dizendo: vocês têm culpa tanto quanto os seus antepassados. Vocês estão no mesmo caminho. Então eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Entende? Então é isso que acontece aqui no capítulo 18. O povo, os que estavam no cativeiro, estavam dizendo que estavam assumindo uma culpa que não era deles. Aí Deus mostra para eles: não é bem assim não. Vocês têm culpa sim, tanto quanto os seus pais, certo? Então há uma mensagem também de esperança. O cativeiro, através do profeta Jeremias, a mensagem do profeta Jeremias dizia que o cativeiro duraria 70 anos. Mas mesmo após o cativeiro, milhares e milhares e milhares não quiseram mais voltar para Jerusalém. Suas vidas estavam acomodadas, havia se estabelecido, constituído famílias na terra pagã e permaneceram por lá. Então, quando chegou o tempo de voltar para a sua pátria, não quiseram. Entende? Então, a mensagem de esperança tinha, mas muitos desistiram de voltar para sua pátria, para sua terra. O povo estava no exílio, em total, quando chegaram ali, desolação, inconformados com a situação que tinha chegado, e lamentando principalmente pelo símbolo religioso deles, que era o templo, que havia sido destruído, e o fim da sua pátria, né? A sua pátria havia sido destruída. Então Ezequiel não perde a esperança. Tinha mensagem de esperança para o povo, tá? Ezequiel, em um determinado momento, passou a enfatizar as promessas de restauração e misericórdia no futuro, após a destruição total de Jerusalém, do templo, em 586. Quando a notícia chega para Ezequiel, a mensagem muda. Agora existe uma visão de restauração. Deus restauraria aqueles remanescentes fiéis. Os olhos de Deus estavam atentos ao seu povo. Deus não quer castigar o seu povo.
O propósito de Deus é que andemos de acordo com a sua vontade. Porém, Deus corrige aquele que ele ama. Entende? Deus corrige aquele que ele ama. Em Ezequiel capítulo 36, Deus se voltará para o seu povo, está lá a mensagem de esperança, dando-lhe um novo coração e também a terra dos seus pais, multiplicando sobremaneira as plantações. Então já está aqui mensagem de esperança. No capítulo 37 nós vemos a visão que Deus dá a Ezequiel. Deus leva Ezequiel em visão a um vale de ossos secos, mostrando que aquilo ali era a nação de Israel. E Deus manda que o profeta profetize e aqueles ossos começam a juntar um no outro, né? Gerando carne, gerando nervos, e aquela multidão de ossos se torna em pessoas. Entende? Então Deus pune a nação pelos seus pecados, mas por amor, o pacto que Deus fez com seus servos, Abraão, Isaque e Jacó, ele restauraria a vida econômica, política e social da nação. Nós temos visto isso, né, que ocorreu em 1948, quando mais de 2.000 anos depois, né, a nação foi destruída novamente em 70 depois de Cristo, e mais de 2.000 anos depois, em 1948, foi reconhecida novamente como um Estado independente, como um país independente. Desde então, milhares de judeus têm voltado para a sua pátria. Tá? Então, a mensagem de restauração tinha, agora o povo precisava observar, né? E entender que o cativeiro era como propósito principal, era pedagógico, era correção, mostrar o caminho que eles estavam andando, que estava errado, e mostrar qual era a vontade de Deus. Deus não quer que seu povo se perca, tá? Mas se está no caminho errado, Deus corrige. E o terceiro tópico da nossa lição, Deus e a história do seu povo. O abatimento de uma nação, ressuscitando um grande exército. A história de Israel nos mostra a dificuldade do povo em seguir os ditames de Deus, mas também revela o controle de Deus na história, na vida do seu povo. Desde a saída do cativeiro, o povo sempre pendeu para errar. Em Deuteronômio, capítulo 28, está lá Deus falando através de Moisés, mostrando as bênçãos que estavam determinadas sobre o povo, se elas permanecessem no caminho do Senhor. Em seguida vêm as maldições, que viriam também se elas abandonassem os caminhos do Senhor. Nós temos a palavra de Deus nos instruindo. A Bíblia é nosso manual de regra de fé e de prática, dizendo, Jesus diz, eu sou o caminho, João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus já está dizendo, eu sou. Ou seja, quando Jesus afirma e a sua palavra é a verdade, é a autoridade final na nossa vida, e quando Jesus diz, eu sou o caminho, é porque não existe outro. Eu sou a verdade, fora de Jesus não existe a verdade. Eu sou a vida, fora de Jesus não tem como termos vida eterna. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus, ninguém chega ao céu, se não for através de Jesus, porque Ele é a porta. Entende? Então nós temos a Bíblia Sagrada, nosso manual de regra. Mas quando abandonamos essa instrução, aí vem a consequência, aí vem os problemas. A porta, ela continua sendo estreita. A porta, ela não foi reformada, ela continua sendo estreita. O caminho continua sendo estreito. Jesus é a verdade que liberta. Fora de Jesus não tem como. Não tem como. Tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Então Israel alcançou patamares inimagináveis de conquistando territórios, nações circunvizinhas. Uma nação se tornou uma nação respeitável. Quer dizer, o povo saiu de uma situação de escravidão, de escravos, humilhados, oprimidos pelos egípcios.
Deus conduzindo esse povo, tratando esse povo, e chegou um momento em que se tornou uma nação poderosa, que os inimigos temiam Israel, mas o pecado, o desvio, levou o povo ao cativeiro, a se tornar subserviente, a tornar-se cativos, né, subjugados. Tá? Até mesmo os próprios chefes de Israel acreditavam na impossibilidade de acontecer alguma coisa, pois seu poder era imenso, era uma nação respeitável, os inimigos temiam o povo hebreu. Mas era pelo mérito do próprio povo? Não. Era porque Deus guerreava por eles. Deus estava guerreando pelo seu povo, tá? Então, os profetas de Deus sempre vaticinaram, sempre alertaram que a queda era iminente se o povo não se voltasse para Deus. Mas ignoraram as profecias, ignoraram as mensagens, ignoraram os profetas que Deus enviava, e o resultado veio, que foi o cativeiro. Deus permitiu que tudo acontecesse com Israel para ensinar uma grande lição, ou seja, vocês são fortes porque eu estou no meio de vocês. Vocês são vencedores porque eu estou no meio de vocês. No dia que eu tirar a minha glória, que é mostrado muito bem aqui, logo no início aqui do livro de Ezequiel, quando Deus leva Ezequiel até o templo, e Ezequiel vê as abominações que acontecem ali, né? O povo adorando os líderes, os sacerdotes, adorando o sol, adorando o Deus Tamur, adorando as estrelas. Então, Deus mostra a Ezequiel a glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade. Quando a glória de Deus sai, quando a presença de Deus sai, os babilônicos entram e destroem. Na mensagem de restauração, a gente vê a partir do capítulo, lá dos capítulos 36, seguindo adiante, né, a gente vê a glória de Deus voltando pela mesma direção que saiu, a glória de Deus voltando para Jerusalém. A glória de Jerusalém é Jesus, o sacrifício perfeito, o Messias, tá? O Messias. Então, o povo, a nação só ficava de pé, só era vitoriosa, porque era Deus que estava no meio deles, era Deus que guerreava por eles. Deus está em nosso meio, o Espírito de Deus habita em nós. Só estamos de pé porque o Espírito de Deus está em nosso meio. Então Deus mostra que a restauração de Israel acontece segundo a sua vontade, a sua soberania. Na visão de Ezequiel, que ele tem a respeito do Vale de Ossos Secos, capítulo 37, é notório que a ação da palavra de Deus causa um reboliço, e através de uma ordem expressa de Deus dada ao profeta, Deus manda que Ezequiel profetize aquela enormidão de ossos secos, né, que se tornam em um grande exército. Então fica perceptível que somente uma ação sobrenatural de Deus, né, faria Israel grande novamente, sendo temido pelas nações da terra. É o que nós vemos hoje. A nação de Israel é uma nação forte, é uma nação próspera, apesar de todos os seus inimigos ali ao redor, né? Desse momento de turbulência que tem passado agora, né? Mas a promessa de Deus está, os olhos de Deus estão sobre o povo da promessa. Então, em 1948, né? O Estado de Israel foi conhecido novamente como Estado independente. Hoje é um dos países mais avançados do mundo, tá? Então, um dos momentos mais sombrios da história dos judeus não foi tanto o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi terrível, mas teve momentos piores ainda, tá? Nem mesmo a destruição em 70 depois de Cristo, quando o país deixou de existir, mas sim a perseguição acontecida através do nazismo, na visão, na direção ali de Adolf Hitler, né,
que chocou o mundo quando aproximadamente ali 6 milhões de judeus, mais de 1 milhão de crianças foram assassinadas, seus corpos foram lançados, milhares de judeus foram lançados ali nos campos de concentração, nas câmaras de gás, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados. Os que ficaram vivos perderam suas propriedades, seus direitos fundamentais. Então, o antissemitismo, o ódio dos judeus sempre existiu. Por que o povo judeu permanecia de pé? Porque Deus estava no meio deles, tá? Então, esse tempo sombrio, esse tempo nefasto da história do povo judeu, que era denominado, né, de o grande holocausto. Então, os judeus foram quase exterminados. O povo de Deus foi quase exterminado. Por que tudo isso veio sobre o povo de Deus? Povo do Messias, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de um povo que tinha tudo para ser espelho, para ser luz para os demais povos. Entretanto, em vários momentos fizeram pior do que aquelas próprias nações pagãs. Mas os olhos de Deus estão atentos ao seu povo, aqueles que permanecem fiel, né? O que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, onde o Estado de Israel foi reconhecido novamente e com o voto de um brasileiro. Olha que coisa interessante. Um brasileiro foi que desempatou, dando o direito à nação, ao povo, aos judeus retornarem para a sua pátria, reconhecendo o Estado de Israel como um Estado independente. Glória a Deus, né? Então a história de Israel mostra o cuidado de Deus com o seu povo ao levantar um profeta como Ezequiel para levá-lo a uma mensagem, a mensagem de arrependimento e o alicerce da sua fé. O cativeiro chegaria a um fim e Deus levaria seu povo de volta para a sua pátria, tá? Então as constantes tensões e guerras na região da Palestina mostram que é uma guerra muito mais política, tem suas origens lá em Abraão, em sua descendência, em seus 2 filhos, Isaque e Ismael, na qual os 2 filhos brigam, a descendência, os descendentes de Isaque e Ismael brigam pela posse, reivindicam território ali onde Israel mora, território palestino. Então, olha como a história é. Então, o povo de Israel, a nação de Israel é um país pequeno, está rodeado de inimigos, mas é um dos países mais poderosos, mais preparados belicamente, politicamente, do mundo. E isso só foi reconhecido novamente em 1948 como um Estado independente. Ontem, comparado aos demais. E porque é um dos países mais bem preparados belicamente, politicamente, economicamente do mundo. Porque os olhos de Deus estão voltados para Israel. Todas essas tragédias veio sobre o povo hebreu, porque eles rejeitaram a palavra do seu Deus, rejeitaram e ainda continuam rejeitando o seu Messias, mas Deus cumpre a sua promessa. Mas isso não quer dizer que Deus não corrige aqueles que Ele ama e que querem permanecer no erro. Serve de exemplo para nós. Amém? Deus abençoe.